Boa noite, meus irmãos. Nós estamos juntos novamente para esse estudo bíblico de quarta-feira. Nós estamos estudando, estou propondo para vocês um estudo nos capítulos a partir do 14 de João. Nós vamos meditar na sequência de hoje. Antes de começar, vamos orar. Nosso Deus, nós damos graças pelo bem, pela vida e pela oportunidade que nós temos de ler e estudar a Tua Palavra e sermos abençoados por ela. Pedimos a graça do Teu Espírito Santo, a presença dEle, a aprovação do Senhor sobre nós. Para isso pedimos, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nossos pecados cometidos por palavras, pensamentos, atos, pedimos purificação e graça tão necessária para nós lidarmos com Tua Palavra. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite, abençoa cada vida que vier assistir este vídeo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero começar lendo João 14:15. João 14, verso 15. Ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, ele deu alguns mandamentos, por exemplo, não se turbe o vosso coração, e disse várias coisas. Agora, esse tema aqui é novo. Ele introduz um assunto novo. E esse assunto é um assunto assim complexo, né? Não é uma coisa simples. Ele não está falando somente, Jesus não está dizendo somente para os discípulos assim: me amem por favor, eu sou carente, ou vocês têm a obrigação de me amar. Não é isso. Ele está dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então ele está dizendo o seguinte, que amor aqui é uma necessidade, é importante, mas quando ele acontece, o amor por Deus, por Cristo, por Espírito Santo, ele é um sinal de compromisso. No Velho Testamento, Deus falou para o povo: é para me amar com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amor a Deus no Velho Testamento é essencial, é mandamento, é ordenança, e o povo tinha que ter essa exclusividade com Deus. Aí chega Jesus aqui e fala: olha, no início do capítulo 14 ele disse: credes em Deus, crede também em mim. Acreditavam em Deus, era para acreditar nele. Confiavam em Deus, era para confiar nele. Amavam a Deus? Sim. O judeu amava a Deus. Aí ele diz: agora é para me amar. Tudo o que foi dado a Deus no Velho Testamento, tudo que o povo aprendeu a dar a Deus no Velho Testamento, Jesus diz que pela identificação que ele tem com o Pai, pela origem que ele tem do Pai, ele é originário do Pai, ele veio do Pai, e que ele era filho do Pai, da mesma natureza do Pai. Então o que foi dado a Deus não era para tirar de Deus e colocar para ele, Jesus, mas o mesmo que era dado a Deus era para dar a ele. Amor, inclusive. E aqui ele diz que amor é sinal de compromisso. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então eles eram discípulos, eles eram alunos de Jesus, mas eles tinham que aprender a teoria, a prática, e deveriam se tornar semelhantes a Cristo na sua moral, no seu entendimento, na sua ação, na sua espiritualidade, na sua ética, né? E Jesus falou para eles o que é que eles deveriam fazer para serem parecidos com Cristo, o que é que eles deveriam se tornar para serem parecidos com Cristo. Então, eles estavam se parecendo com Jesus. Mas eles deveriam, então, amá-lo. E amar seria a prova de compromisso, comprometimento, de estar juntos, de estar unidos, de estar ligados, de unirem os destinos, inclusive. Né? Jesus disse em certas ocasiões: para onde eu vou, depois vocês vão também. Onde eu estarei, vocês estarão, né? Unir os destinos, inclusive. No nosso caso, unir o nosso destino ao destino de Jesus é algo muito bom, especialmente depois da sua ressurreição. E, de fato, nosso destino está ligado ao dele. Após a nossa morte, no devido tempo, haverá a ressurreição. Haverá a nossa participação na herança de Cristo. O que Cristo receber, também nós receberemos. O que Cristo receber, nós estaremos juntos. Aliás, em parte, nós seremos herança de Cristo, mas o benefício, a glória, a graça, a eternidade, a vida que Cristo tem e é dele e é dado por o Pai, também é nosso. E a glória eterna que Cristo herda, ele compartilha conosco, tá certo? E aqui Jesus está ensinando os discípulos isso,
que quem se compromete com ele, Jesus, guarda as palavras dele, guarda os mandamentos do mestre. E o nosso estudo hoje vai se basear nos versos 15, 21, 21 e 23. E o 24 para terminar. Porque é onde está a questão do amor a Cristo, guardar o mandamento. E depois umas coisas a mais que acontecem a nós. Então eu vou ler o verso 21 e comparar ele com o verso 23, porque agora Jesus amplia um pouco essa questão do amor a ele. Né? Ele amplia só o que ele disse, já ficou claro no verso 14. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se eu disser para alguém ou para Jesus que o amo, e não guarda sua palavra, não guarda seu mandamento, Jesus está dizendo assim, é mentira, não ama não. Quem ama, guarda, tá? O verso 21, ele repete, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então aqui ele repetiu e com ênfase, ele ampliou um pouquinho e enfatizou, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então há uma exclusividade, é só esse que ama, só o que tem e guarda. Quando ele fala que tem os mandamentos, quer dizer aquele que conhece os mandamentos, aquele que sabe os mandamentos, aquele que tem os mandamentos na mente. Ou seja, aqui vai uma palavra de incentivo. Precisamos debruçar-nos sobre as Escrituras, sobre os mandamentos de Cristo, entender, conhecê-los, lê-los, conhecê-los, recebê-los e guardá-los, né? Depois guardar. Primeiro conhecer, tá? Primeiro conhecer. Agora, ter conhecimento é o suficiente? Não. E nós vemos que os evangélicos hoje se distraem e param nessa parte do processo. Tem conhecimento. Ter conhecimento não é tudo. Não completa o processo. É só o começo do processo. E ainda não é conhecer os mandamentos de Cristo não significa um relacionamento concreto com Ele, real. Não significa. Não significa. Conhecer para falar eu sei, para mostrar que tem conhecimento superior aos outros, é vaidade, é tolice. É o que o judeu fazia entre eles mesmos. Então, não vale, não tem eficácia na nossa salvação. Saber a palavra de Deus não é suficiente para nós. E Jesus disse que a prova de amor a Ele está em guardar. Então, quando eu tenho conhecimento da palavra e guardo, mas também ter conhecimento e guardar sem amor, é o erro dos judeus. Zelo sem entendimento. Religiosidade ferrenha, literal, sem amor. Nem pelo próximo, nem por Deus. Esse era o grande mal do judeu. O judeu tinha conhecimento tão grande da Escritura e um zelo tão grande a ponto de matar o Filho de Deus vindo da face da terra. Por falta de amor, por falta de sintonia com Deus, por falta de entendimento. Então, Jesus está nos ensinando aqui que nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos tomar conhecimento, estudar, conhecer, receber e guardar esses mandamentos, mas por amor, guardar esses mandamentos com amor, guardar esses mandamentos em comunhão com quem os deu. Comunhão real, pessoal, individual, completa com a pessoa de Cristo. É um relacionamento dinâmico e complexo. Um pedaço só do processo não salva. Então Jesus está dizendo aqui que nós precisamos ter todas as coisas. Só uma nos deforma, pode nos tornar até perversos, como o judeu era. Religiosos perversos. E no meio do processo da religiosidade do judeu, o Deus dele, o pai espiritual deles era o diabo. No João capítulo 8, Jesus deixou isso claro. No nosso caso, nós precisamos ter essa religiosidade, esse relacionamento com Cristo, guardar o seu mandamento com amor. Amor nosso por Ele, tá? Nós precisamos ter o amor nosso por Ele. Então nós precisamos ter essa questão. A respeito do mandamento, a respeito de ter, receber, guardar, a palavra de Deus sempre incentiva isso. Por exemplo, no Salmo 119, 97... o salmista diz, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então nós precisamos guardar a palavra de Deus, a lei de Deus, no mandamento, na nossa mente. É a minha meditação, está na minha mente. Está sempre fervilhando, eu estou sempre pensando, a palavra tem que estar na mente. No Salmo 119, 11, guardo no coração.
as tuas palavras, para não pecar contra ti. A palavra de Deus tem que estar no coração, já é um pouco mais profundo. Na mente, enquanto eu medito, enquanto eu conheço, enquanto eu compreendo, enquanto eu vou ampliando a compreensão de tudo aquilo. E depois, quando aquilo está bem compreendido, eu junto isso com amor, junto isso com outras coisas e coloco no coração, guardo no coração. Precisa guardar na memória também. No mesmo Salmo 119:16 diz: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Não se esquecer quer dizer ter em memória, guardado na memória. Nós precisamos, finalmente, no que eu quero propor para vocês, obedecer, cumprir, fazer. Salmo 119, verso 67 diz assim: antes de ser afligido, andava errado. Então, importante aqui, porque eu quero ensinar andava errado. O salmista diz, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Então, ele quer dizer que eu andava errado, agora eu ando certo. E por que ele anda certo? Porque guarda a tua palavra. A palavra retificou o procedimento, o comportamento desta pessoa, do salmista. Então, meus irmãos, a respeito de ter e guardar a palavra, está aqui. A Escritura nos incentiva a isso. Só guardar a palavra na mente não resolve. Tem que guardar a palavra na mente, coração, alma e no comportamento. E obediência. Guardar na memória é uma coisa. Guardar no comportamento quer dizer cumprir, obedecer. Quando Jesus diz que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer os cumprir. Os cumpre, no sentido do verso 67, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Guardar é cumprir, fazer no comportamento. Então é isso, Jesus disse que se você tem conhecimento, é bom, mas se não cumpre, não adianta falar que ama ele, porque não ama e não tem comunhão com ele. E quando falamos em comunhão com ele, é uma coisa muito complicada, complexa. Eu prometi que ia ler o verso 23 junto. Vou ler o 21 para comparar com o 23. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Até aqui. É o 23. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras. É condicional. Se ama, guarda as palavras. Aquele que guarda, ama. Daqui para lá e de lá para cá, é a mesma coisa. Tá certo? Então, meus irmãos, não se trata de saber, mas se trata de fazer. Se trata de saber, mas saber e fazer o que sabe, cumprir o que sabe. Volto à sequência do verso 21, quando Jesus diz assim: e aquele que me ama será amado por meu Pai. Aqui está a complexidade do relacionamento com Deus e da comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é um simples ato religioso, praticar atos religiosos me leva à comunhão com Deus. Não. É uma questão pessoal. É uma questão de ser e fazer e sentir, né? O amor. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Jesus está falando aqui que depois que conheceu, se converteu, se entregou, se comprometeu e passou a viver, há um aprofundamento de relacionamento. Nessa parte, Jesus está falando de relacionamento com Deus, relacionamento espiritual. Não é relacionamento com a igreja, relacionamento com Ele. Mas então não preciso da igreja. Eu preciso da igreja. A igreja é essencial. Mas eu preciso ir além da igreja na minha vida espiritual e me relacionar com o próprio Deus. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Jesus está dizendo como é que funciona do ponto de vista de Deus. Então, quem se relaciona adequadamente com Cristo é abençoado pelo Pai. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, aqui, novamente eu repito, não é o amor de Deus pela criação, desejando salvá-la. Deus amou o mundo de tal maneira. Não é esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos falando de um amor individual, pessoal, de um amor de conhecimento, de um amor de andar junto. Então Deus olha para você e vê que você ama o Filho. Como é que Deus vê que você ama o Filho dele? Porque você cumpre a palavra do Filho. E se você cumpre a palavra do Filho, você ama o Filho. Se você ama o Filho, o Pai, Deus o Pai diz: agora eu também te amo. Eu também te amo. Então, veja, se conheceram, andaram juntos, você e Cristo, eu e Cristo, nos conhecemos, andamos juntos, provamos, eu provei, ele já provou que me ama.
Agora eu provo que o amo guardando sua palavra. Aí desta maneira o Pai entra na história e também diz, agora eu também te amo, meu caro discípulo do meu Filho Jesus Cristo. Porque você ama meu Filho. Então entenda, tudo na nossa vida em relação a Deus, a eternidade e salvação, depende de Jesus. Para Deus nos amar na nossa questão de relacionamento, depende de nós amarmos Jesus. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E comparado com o verso 23, João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o Pai o amará. Os versos 21 e 23 são semelhantes. Jesus repete, às vezes com pequenas variações, mas o verso 21 e 23, o que tem num tem no outro. E o Pai o amará. Então o Pai derramará seu amor no coração daquele que ama o Filho. Então você quer relacionamento mais aprofundado com Deus? Trate de amar Jesus, o seu Filho. Ah, mas você quer amar Jesus de fato e de verdade? Trate de conhecer e cumprir, guardar a palavra, os mandamentos de Jesus. Tá certo? É processual, tá? É um processo. Então quem ama o Filho recebe o amor do Pai. O Pai o amará. Então se trata de um aprofundamento de um relacionamento. Retomando ainda o verso 21, na terceira parte do verso 21, ele fala assim, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O verso 21 fica assim, deixa eu ler aqui, que eu separei ele todinho. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Aí vem um outro nível, no mesmo verso 21. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A gente conta sempre, né? Deseja sempre que Jesus nos ame e que nos abençoe. Mas Jesus está dizendo o seguinte. Se você quer estas coisas, faça a sua parte. Se você não fizer a sua parte, você não receberá. Se você fizer a sua parte de amar a Cristo e provar o seu amor, cumprindo, guardando a palavra dele, ele diz, e eu também o amarei. Eu gosto de ensinar as coisas assim, você dá um passo para Deus, ele dá dois para você, para perto de você. Você dá um passo para longe de Deus, ele dá dois para longe de você também. É recíproco. Só que o primeiro passo foi Deus, Jesus e o Espírito Santo que deu. Deus providenciou a salvação, providenciou a pregação do Evangelho, mandou que ela chegasse até aqui. Ele já providenciou o sacrifício que te traz a paz. Ele já providenciou o sacrifício que paga os teus pecados. Tá? Tudo feito. Quando você aceita esse primeiro passo de Deus em relação a você, aí você tem que começar crendo, conhecendo, cumprindo, obedecendo e então amando. E aí vem o passo dele, aí Jesus diz, aí então também eu te amarei e me manifestarei a você. Aí é um aprofundamento do relacionamento de discípulo. Relacionamento de discípulo. A gente quer sempre proximidade com Cristo, a gente quer que Ele seja perto da gente, a gente quer que Ele abençoe a gente. Eu quero. Mas Ele está dizendo, você quer essa proximidade comigo? Então venha para perto de mim, diz Jesus. Aí você fala, mas Jesus, como é que eu vou para perto do Senhor? Tenha os meus mandamentos, guarde e me ame. Tenha amor com isso tudo, tenha amor nesse processo. E você me amando e provando que me ama, eu te amarei e me manifestarei a você. Este não é o amor com que Deus nos atrai para que sejamos salvos. É o amor de um aprofundamento de relacionamento, tá? De relacionamento, de comunhão. Então, é o próprio Cristo que aprofunda este relacionamento. E ele diz uma coisa, eu me manifestarei a ele, ao discípulo que ama. Ele estará perto, nós andaremos juntos. Nós teremos uma experiência semelhante à de Enoque. Andou o Enoque com Deus. No princípio da criação, ali naqueles primeiros séculos. Andou com Deus. Cristo disse, se você me amar, eu também vou te amar e me manifestarei a você, eu estarei perto, eu gerarei uma espiritualidade adequada, eu serei a tua proteção,
teremos uma comunhão especial, excepcional. É disso que ele está falando. É um relacionamento especial, mais próximo. Entenderam? É isso. Mas que mais eu posso saber dessa manifestação de Cristo a mim? Não sei. Eu só sei que ele estará perto e nós sentiremos a sua proximidade. É isso. O verso 23, como eu disse que fala as mesmas coisas do verso 21, no meio do verso 23, no final do verso 23, Jesus diz assim: e viremos para ele e faremos nele morada. Nele quem? Na pessoa. Na pessoa. Ele diz: eu estarei perto desta pessoa. Eu e o Pai moraremos nesta pessoa. Mas quando? Em que circunstância? Quando amar a Cristo, porque cumpre o mandamento com amor, ama o Pai, aí o Pai o ama, aí o Filho o ama e manifesta a Ele, e Jesus diz que o Pai e o Filho virão, se aproximarão e farão morada nesta pessoa. A gente ensina que a Trindade, o Espírito Santo, Jesus mora nas pessoas, mas você está entendendo que isso aqui depende da nossa parte, do nosso crescimento em amor a Cristo, em amor a Deus? Depende de nós estarmos ali, fazendo a nossa parte. Está compreendendo? Quanto a Deus morar, habitar perto, no meio do seu povo, desde o Velho Testamento tinha isso. No livro do Êxodo 29:45, Deus fala assim: e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Em 2 Coríntios 6,16, Paulo exorta: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Paulo está citando o Velho Testamento para fazer essa afirmação. Desde o Velho Testamento, Deus quer o seu povo como santuário. Santuário quer dizer, a ideia de santuário é um edifício preparado próprio para a habitação de um espírito, de um Deus. Então, uma igreja é um santuário no sentido de que algum ser espiritual moraria ali. A ideia de santuário. Então, até os pagãos têm esse conceito. O templo do Velho Testamento funcionava como santuário porque houve um tempo que Deus colocou a glória dele ali e disse: aqui eu vou habitar. Não a plenitude de Deus estaria ali, mas ele tinha uma parte espiritual dele que ele chamava de glória. A sua glória habitava o templo de Jerusalém. E então era um santuário. Mas o melhor santuário que Deus sempre teve e ainda tem são os corpos dos crentes, que é uma coisa sagrada. A coisa mais sagrada que tem no mundo chama-se um corpo humano. Um corpo humano. É mais sagrado que o nosso templo. O templo físico, as paredes da igreja. Então, o nosso templo é o melhor santuário que tem, porque Deus tem prazer em habitar nessas pessoas, nos crentes, nos santos. A respeito dessa questão de santuário, em Efésios 2, por exemplo, Paulo dá um ensino, eu vou ler o contexto, Efésios 2, de 19 a 22, ele fala assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual em Jesus, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Cada pessoa que está na igreja cresce e se edifica em Cristo, na palavra dos apóstolos, cresce para santuário dedicado ao Senhor. O Senhor habita neste santuário, no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então Paulo e os apóstolos confirmam essa questão de Deus habitar nos crentes como um santuário. E vamos lembrar o trecho mais clássico que nós temos, que é 1 Coríntios 3,16, que Paulo fala para os crentes: não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então é um ponto pacífico. Se é assim, mantenha a santidade do santuário. E isso começa depois que você creu em Cristo, cumpriu sua palavra, ama Ele, e Ele te ama e o Pai te ama. E aí o Pai vem e faz morada em você. Agora,
E se nada disso acontecer? Amar a Cristo cumprindo sua palavra com amor. Não amar. Verso 21, ou verso 15, que nós estamos lendo hoje. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se isso não acontecer, como é que fica? Se isso não acontecer, trata-se da resposta que Jesus deu no verso 24. João 14, 24, ele diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não ama, não guarda. Pode conhecer, mas não guarda. E as palavras que estáis ouvindo, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus está dizendo o seguinte, que quando você não ama Jesus, você está rejeitando o Pai. Amar a Cristo, o Pai ama você. Não amar o Cristo, o Pai também não ama você. Quem rejeita Cristo, rejeita o Pai. Quem rejeita a palavra de Cristo, rejeita a palavra do Pai. E aí acontece aquele fenômeno que está escrito na carta dos Tessalonicenses. Jesus vem para salvar os que obedecem o Evangelho de Deus. Mas Jesus volta e Deus volta também. Deus se manifesta para vingar, julgar e vingar os que não obedecem o Evangelho de Deus. Não amar significa que não há relacionamento. O princípio, quem rejeita Cristo, rejeita Deus, também fica claro nos evangelhos, e não é só Deus, o próprio pregador, né? O próprio pregador. Lucas 10, 16 fala assim, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. O processo para chegar a Deus tem 3 etapas. O pregador, Jesus e Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Mas tudo começa com um pregador, com alguém que vai até você e prega a palavra de Deus. Se você aceita essa palavra, você aceita Jesus, que é quem provê a palavra da pregação, que é Jesus. Quem recebe o pregador e recebe Jesus, recebe o Pai. Quem ama Cristo, ama o Pai. Quem ama Cristo, o Pai responde com amor. Entenderam, meus irmãos? Nós precisamos ter muito cuidado e sentimento para lidar com Cristo e sua palavra, para que haja crescimento, para que haja a emoção adequada, para que haja o sentimento adequado, para que nós possamos ser estes que temos da parte de Cristo o seu amor e a sua manifestação sobre nós, e tenhamos a graça de Deus e o amor de Deus sobre nós. Nos Tessalonicenses há uma palavra que é 1 Tessalonicenses 4:8 diz assim, dessa arte, quer dizer, desse modo, quem rejeita estas palavras não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Nós precisamos aceitar e não rejeitar. Então, se me amais, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. E o estudo de hoje foi João 14, 15, 21, 23 e 24. Porque neles tem a ver com o amor. Então, se você ama, se você faz certo, há uma resposta grande, complexa, certa. Complexa eu estou elogiando, estou falando que é uma coisa bonita. Que é uma coisa que não é simples, que não é pequena, que é grande. E começa aqui no meu amor por Cristo e vai até o trono de Deus e traz o trono de Deus até mim. Traz a pessoa de Deus até mim, traz o amor de Deus até mim. Então, eu espero que você tenha entendido, eu espero que eu tenha sido claro e te incentivo. Faça a tua parte para que Cristo te ame e se manifeste a você. Para que o Pai e o Filho venham, se movam de lá e venham a você e façam habitação na sua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima.